Vimos em aula, então agora bora revisar. A gente viu na aula passada os tipos de ovos, vimos os tipos de segmentação, na maioria ali dos vertebrados, dos animais. Agora nós vamos falar, gente, embriologia humana, tá? Então, nós vamos entrar aqui bem a fundo aqui na embriologia humana. É óbvio que nós temos que começar com a formação dos gametas, né? Como que o gameta masculino vai se formar, como que o gameta feminino vai se formar, como que eles vão se encontrar, como que eles vão fecundar e dar origem ao zigoto. E aí depois nós vamos ver então as fases de desenvolvimento do zigoto até ele se tornar um feto, tá? O que eu vou pedir para vocês nessa videoaula? Peguem as anotações, coloquem do lado do vídeo, tá? Do lado, e aí vocês vão conferindo o vídeo com as anotações de vocês, tá, gente? Porque eu não vou fazer as tabelas que nós fizemos em aula aqui. Eu não vou ter espaço aqui no slide para fazer que nem eu tenho no quadro. Então eu vou falar e vocês vão acompanhando na tabelinha de vocês. Tá? Eu vou ajudando vocês, eu vou indicando. Tudo bem? Essa é a parte da embriologia que mais a gente precisa entender. Tá? As outras é mais decorar, saber o que vai formar o que, mas a parte que eu mais preciso compreender, entender é essa daqui. Então pega o caderninho, pega a anotação e agora bora aqui escutar o tio Igor. Vamos lá. Gametogênese masculina, para começar. Como que é formado o espermatozoide, também chamada de espermatogênese, tá? Então, a gametogênese masculina é a formação de espermatozoides, ou espermatogênese. Gênese, origem, tá? Origem, então, dos gametas, ok? Onde que surgem os espermatozoides, gente, os gametas masculinos? Aqui nos túbulos seminíferos, dentro do testículo, tá? Então ele vem aqui de dentro, ele sai pelos túbulos seminíferos e aí vai pela uretra e depois sai pelo pênis. Então é aqui que são formados os gametas masculinos. O que estimula a produção desse gameta? Um hormônio aqui, ó, chamado de... Anota aí, você tem anotado aí, confere, que é o hormônio folículo estimulante. É o mesmo da gametogênese feminina, tá, gente? Então, olha só, o que é o hormônio folículo estimulante? Ele estimula a produção dos gametas, tanto masculino quanto o feminino. Falamos em aula também que o homem, tá? O homem, ele só vai começar a produzir o gameta masculino, claro que é o gameta masculino, é o homem, né? Só vai começar a produzir o espermatozoide depois da puberdade, tá, gente? Só depois da puberdade. Então, antes de entrar na puberdade, ali pelos 14, 15 anos, 13 aos 15 anos, o homem não produz o espermatozoide, tá, gente? É uma média, tá? 13 anos. Mas, claro, sabemos que muitos entram antes, depois, então isso é relativo. Então, a meiose, ou seja, a formação dos gametas masculinos só começa a ser produzida depois da puberdade. Puberdade, cresce o testículo, alteração na voz e surgimento de pelos pubianos, ok? Então aqui um resumão aqui da gametogênese masculina. Vamos ver como de fato ela acontece. Agora é a hora de pegar a tabelinha que nós fizemos em sala de aula, tá? E vocês vão conferir junto comigo aqui. Eu vou preencher o esquema e vocês vão conferir na tabela de vocês, tudo bem? Galera, nas fases da espermatogênese nós vamos ter 4 fases. 4 fases. Confere na tabela de vocês aí. Primeiro é a fase germinativa, tá? Germinativa. Primeira fase, fase germinativa, é a fase de multiplicação ou fase da mitose. É aqui que eu vou ter uma célula diploide e vou gerar células diploides. Olha só, então eu tenho uma 2N, vou fazer uma mitosezinha. E agora eu tenho 2N. Então, cada célula 2N vai gerar duas 2N, ou seja, é uma fase germinativa. Vou escrever aqui, ó. Germinativa. Tudo bem? Depois nós vamos ter a fase do crescimento, onde essa célula diploide, ela vai crescer, tá? Ela vai continuar diploide, só que agora ela é bem maior. Ela é bem maior. Quando para a fase do crescimento, aí nós vamos ter a fase de maturação.
Fase de maturação é onde vai acontecer o quê? A meiose, tá? A meiose, tanto a meiose 1 quanto a meiose 2. E a última fase é a fase de diferenciação. Vocês têm na tabela aí, tem que ter, tá? Se não tem a tabela, gente, façam agora. Fase germinativa, fase de crescimento ou intérfase, tá? Fase de crescimento pode ser a intérfase, a fase de maturação, que é a meiose, e a fase de diferenciação. Tudo bem? Na fase germinativa, nós vimos que acontece a mitose. Então, elas são células diploides, tá? Como que nós vamos chamar o gameta masculino na fase germinativa? Nós vamos chamar de espermatogônia. Espermatogônia. Então, tem que ter na tabela. Fase germinativa, mitose, e o nome do gameta é espermatogônia, tá? E ele ainda é diploide, tudo bem? Na fase de crescimento, ainda é a espermatogônia. Então, do lado do crescimento, aí na tabelinha de vocês, tem que ter espermatogônia, tá? Parou de crescer, chegou na fase de maturação, aí eu tenho o espermatócito. Espermatócito qual? O primário, é o espermatócito primário, tá? Ou seja, qual a diferença do espermatócito primário para o secundário? O primário, ele ainda é diploide. Quando ele sofrer a meiose 1, ele vai ser haploide. Tá vendo aqui? Meiose 1, haploide. Agora ele é o espermatócito secundário. Então, olha aí na tabelinha de vocês, na parte de maturação. Ele tem que começar espermatócito diploide, ele vai sofrer meiose 1 e agora ele vai ser espermatócito secundário. Quando o espermatócito secundário sofrer a meiose 2, ele vai gerar vou escrever aqui embaixo, espermátides. Tudo bem? Então, olha só, na tabela de vocês em maturação tem que estar o seguinte: espermatócito primário, diploide. Sofreu meiose 1, espermatócito secundário, que agora é haploide. Sofreu meiose 2, agora eu tenho espermátides, que também são haploides. Tá pronto o espermatozoide? Não. As espermátides, elas vão sofrer a diferenciação. O que é a diferenciação? As espermátides, elas vão ganhar, olha só, flagelo, elas vão ganhar o acrossomo, certo? E quando ganhar o flagelo e ganhar o acrossomo, aí nós vamos ter o que? Os espermatozoides. Galera, me perdoem pela letra aqui, tá? É que do jeito que eu tô aqui, eu tô dentro do carro gravando o vídeo para vocês, porque lá em casa não dá, porque o filho enviado do submundo, ele não deixa, tá? Então eu tenho que vir aqui para o carro. Então aqui eu tenho finalmente os espermatozoides. Tudo bem? Essa é a gametogênese masculina. Galera, olha a tabelinha de vocês, volta o vídeo, ouve de novo, estuda, entende o que está acontecendo aqui, tá? Por favor, tem que entender. Então vamos revisar. São 4 fases. Primeira fase germinativa, acontece mitose. E aí nós temos as espermatogônias. Cresceram as espermatogônias na fase do crescimento, intérfase, entra na fase de maturação. Quando entra na fase de maturação, começa como espermatócito primário, ainda diploide, ele vai sofrer meiose. Quando sofre meiose, o que faz? Ele tem 2 genomas, agora ele tem 1 genoma. Então ele virou haploide. Quando é haploide, nós temos o espermatócito secundário. Espermatócito secundário sofreu meiose 2, agora tem espermátides. As espermátides vão sofrer diferenciação, que é a última fase, e aí nós teremos os espermatozoides. Certo, pessoal? Gametogênese masculina. Tudo bem? Galera, eu sei que aqui é rápido, é uma revisão, então vocês têm a aula, é só voltar, volta, ouve de novo, volta, ouve de novo. Tudo bem? Vamos apagar para que nós possamos ir para a gametogênese feminina.
gametogênese feminina, ou chamada também de ovogênese, tá? Vocês podem encontrar em alguns livros, em algumas questões como oogênese, tá certo também, ao invés de ovócito, oócito, tá? Então fiquem tranquilos. Gametogênese feminina, também chamada de ovogênese, ela acontece nos folículos ovarianos, dentro do ovário. Então aqui nós temos o ovário, e aí cada etapazinha aqui, ó, cada estruturazinha aqui são os folículos ovarianos. E aí no final, quando o ovócito secundário estiver pronto, ele vai ser expelido pelos folículos ovarianos dentro do ovário. Tá? Qual é o hormônio que estimula a produção de gameta feminino? O hormônio folículo estimulante, que nem na gametogênese masculina. Tá? Ao contrário da gametogênese masculina, a feminina ela inicia antes da puberdade. Só que olha só, ela não termina, tá? Ela começa a ser produzida, só que ela para ali na meiose. Ela para no início da meiose e ela só vai conseguir terminar de ser produzido, o gameta feminino, depois da puberdade. Tá? Então ele inicia antes da puberdade, só que ele nunca vinga, ele nunca vai até o final. Entrou na puberdade, ou seja, o ciclo menstrual feminino começou, aí nós vamos terminar essa meiose. Aí finalmente vai ser produzido o gameta feminino. Tá? A puberdade feminina, gente, a gente sabe, tá? Que é depois da primeira menstruação, nós falamos em aula, que é a menarca, aí fica no período de menacne, enquanto tem o ciclo menstrual, então quando continua menstruando. Depois tem a menopausa, que é a última menstruação, e aí depois que tem a menopausa, não menstrua mais, aí fica na etapa do climatério, tudo bem? Geralzão aqui de gametogênese feminina, vamos falar então das divisões das fases da ovogênese. Que nem na masculina, meus amores, é que nem na masculina. Vocês têm a tabelinha das fases da ovogênese, da gametogênese feminina. E na tabelinha de vocês, tem que ter aí a etapa germinativa, tem que ter a etapa de crescimento, tem que ter a etapa de, tudo isso aqui, a etapa de maturação. Tem que ter etapa de maturação. Essas 3 etapas. Qual que não tem na feminina? A diferenciação, tá? Não tem. Então vamos lá. Começa igual. Células diploide, elas fazem a multiplicação, que nós vamos chamar de mitose, na fase germinativa. E nós vamos ter essas células depois crescendo, na fase do crescimento, ou intérfase. Terminou de crescer, olha ali, ó, continua diploide. Só que agora vai sofrer a meiose 1. Vou botar aqui, ó, meiose 1. Quando sofre a meiose 1, agora ela foi de diploide para 2 células haploides, tá? Na meiose 2, cada célula haploide vai gerar mais 2 células haploides. Tudo bem? Parece um H, né? Mas é um N, tudo bem? Galera, como que é o nome do gameta feminino na fase germinativa? Se era espermatogônia na masculina, na feminina é a ovogônia. Barbada. Crescimento ainda é ovogônia. Entrou em maturação, aí nós vamos ter o ovócito. O ovócito, quando ele ainda é diploide, ele é o ovócito primário. Quando ele sofre a meiose 1, ele vai ser o ovócito secundário. Tá? Agora anota. Vocês têm anotado, mas se precisar, anota de novo. Gente, na formação de gametas femininos, tá? A nossa espécie só vai até o ovócito 2. Tudo bem? Ovócito 2. Então a meiose, ela é interrompida antes da meiose 2. Então ela termina em ovócito 2. Por quê? Vem o ciclo menstrual, menstruação, e aí o ovócito 2 não vai terminar a meiose e ele vai ser jogado fora. Se acontece a fecundação, anota, a meiose vai ser concluída. Tudo bem? Se acontece a fecundação, a meiose vai ser concluída. Se não acontece fecundação, a meiose ela é interrompida. Tá? Como é o nome do gameta feminino?
quando sofre a fecundação? É o ovócito secundário. O ovócito secundário é ele que vai ser fecundário. Então esqueçam que é óvulo, não é. É o ovócito secundário. Se o ovócito secundário for fecundado, termina a meiose, vai para ovótide, tudo bem? Mas se não for fecundado, o ovócito secundário vai ser despejado ali pela menstruação. Tudo bem, meus amores? Tranquilo. Eu vou limpar para a gente entender a partir daqui. Eu tenho o ovócito primário e agora eu gerei aqui os ovócitos secundários. Nós vimos em aula sobre o glóbulo polar. Importante, cair em muitas questões. O que é o glóbulo polar? Esse ovócito secundário aqui de cima, eu vou escrever, ó, ovócito secundário aqui de cima, ele vai pegar esse de baixo e ele vai ficar grudadinho aqui embaixo, tá? Grudadinho, servindo de alimento. Ele está servindo de alimento, ele está pegando os nutrientes do outro ovócito. Esse ovócito que está servindo de alimento para o outro ovócito, nós vamos chamar de glóbulo polar. Ou seja, fiquem atentos em questões que falam o seguinte: o glóbulo polar surge, tá, depois da meiose 1, correto? O segundo glóbulo polar só surge depois da meiose 2. Perfeito, porque aí, olha só, nós vamos ter a meiose 2 e agora essa célula que já tinha um glóbulo polar, que era da outra meiose, agora vai ganhar outro glóbulo polar, que é a outra célula que foi formada. Então, cuidado, glóbulo polar primário só vai aparecer quando ele é ovócito 2. Tá? O glóbulo polar secundário só aparece depois da fecundação, ou seja, quando a fecundação ocorre, quando o ovócito 2 é fecundado. Tá bom, gente? Então, glóbulos polares são células que estão servindo de alimento para o ovócito principal. Tudo bem? Tranquilo, galera. Esse ovócito secundário vai ser fecundado pelo espermatozoide, que nós vimos na espermatogênese masculina, e agora nós vamos ter o zigoto. Agora a gente vai ter o zigoto. Tudo bem? Galera, vamos falar de fecundação, tá? Fecundação. Ficou em dúvida na gametogênese masculina, feminina? Volta o vídeo, ouve de novo, anota, refaz o esquema, tá? Não tem erro, é só voltar e ouvir. Tudo bem? Para falar de fecundação, a gente tem que falar um pouquinho sobre o espermatozoide. Então vamos lá. Nós temos aqui o rabinho, que nós vamos chamar de flagelo. O flagelo, tá, gente? São muitas proteínas que vão ajudar ali na locomoção do espermatozoide. Nós temos as mitocôndrias. Que vão ajudar no que? Na respiração da célula e vão gerar o que? O ATP, tá? Tudo que nós vimos na aula de respiração celular. O ATP, por quê? Porque o espermatozoide ele precisa de muita energia para ele poder se movimentar daquela forma e as mitocôndrias vão ajudar nesse processo. Nós temos os centríolos. Qual vai ser a função dos centríolos na fecundação? Ele vai entrar no óvulo, no zigoto, e ele vai ajudar depois nas divisões celulares, os centríolos, tudo bem? Nós temos o núcleo, ou seja, aqui que estão os 23 cromossomos que vão ser doados pelo pai. No núcleo, o material genético está ali. E nós temos o acrossomo. Galera, aqui, o que formou o acrossomo? O complexo de Golgi, tá? O acrossomo, ele vai lançar enzimas para quebrar as paredes do ovócito secundário. Então, olha aqui o ovócito secundário. Nós temos uma primeira camada que nós vamos chamar de corona radiata. Corona radiata, tá? E nós temos uma segunda camada que nós vamos chamar de zona pelúcida. Nós vimos em aula, corona radiata e zona pelúcida. Quando os espermatozoides quebram a corona radiata e conseguem, olha aqui, ó, aqui em cima, e conseguem penetrar na zona pelúcida, acontece uma reação que nós vamos chamar de reação
acrossômica. O que é a reação acrossômica, gente? Ele vai alterar a estrutura da zona pelúcida e vai criar uma membrana de fecundação. Para evitar o quê? Ele vai evitar a poliespermia. O que é poliespermia? Ele vai evitar que mais de um espermatozoide fecunde aquele ovócito, porque na nossa espécie é inviável. Se isso acontecer, e pode acontecer, tá, o zigoto vai morrer, tá? É inviável na nossa espécie. Tudo bem? Então o espermatozoide vai quebrar a corona radiata, vai lançar enzimas, e aí quando ele chegar na zona pelúcida, claro que não vai ser o mesmo que quebrou, vários vão ajudar a quebrar, até que um consiga chegar na zona pelúcida. Chegou na zona pelúcida, ele é o cara que vai conseguir fecundar. Tudo bem? Quando ele fecundar, vai acontecer a reação acrossômica, tá? Eu vou apagar para a gente entender melhor. Quando acontecer a reação acrossômica, ele vai mandar lá para dentro o núcleo, e vai mandar os centríolos, tá? Centríolos. Ou seja, mitocôndria e flagelo, eles vão ser oxidados. O que vai entrar é o núcleo e os centríolos. O núcleo masculino vai se fundir com o núcleo feminino. E agora, ao invés de duas células haploides, nós vamos ter uma célula diploide. Tá? Uma célula diploide com os cromossomos do pai, os cromossomos da mãe, e agora eles vão se desenvolver, vão fazer mitose e vão iniciar o desenvolvimento embrionário, que é o assunto da nossa próxima aula. Só para lembrar, olha aqui o glóbulo polar do ovócito secundário, né? Só que como agora foi fecundado, vai surgir o segundo glóbulo polar. Tudo bem? Vai surgir o segundo glóbulo polar. Então, galera, fecundação é isso daí. Qualquer coisa, volta o vídeo, anota, pega as anotações de vocês, façam os exercícios que eu postei no Google Sala de Aula, que é barbadinha. Galera, até agora tá show de bola. Tudo bem? Na próxima aula, então, agora a gente tem o zigotinho formado, a gente vai entrar nas fases do desenvolvimento embrionário. A gente vai falar de segmentação, vamos falar de segmentação, vamos falar de gastrulação e depois de organogênese, que aí é a neurulação. Então, essas três fasezinhas, falamos um pouquinho de anexos embrionários e aí fechou. Tá aí o nosso conteúdo para a nossa primeira provinha, tá bom? Estudem, beijos, reassistam o vídeo. Tá? Eu não vou falar aqui no vídeo de inseminação artificial, porque não vou cobrar em prova, tá? No máximo, se cair em alguma questão, ele já vem com a explicação, com a contextualização, só para não deixar vocês aí com muito material. Tudo bem, meus amores? Um beijo e até o próximo vídeo.